Olá, eu sou a Viviane do canal Entre Pousos e Decolagens e hoje eu quero dividir com vocês uma história sobre a passagem de Ano Novo lá da Espanha. Bom, hoje o cenário é diferente, eu não estou na rua, não estou em Madrid, eu estou em Helsinki, na minha casa aqui na Finlândia, mas é porque realmente eu quero dividir com vocês essa curiosa história do Réveillon de Madrid. Na verdade é da Espanha, uma tradição da Espanha. Mas o fato é o seguinte, primeiro vamos à tradição e depois eu conto a história. Tradição, superstição, ritual. E a tradição é a seguinte, na véspera do Ano Novo, dia 31, os madrilenhos se reúnem na Puerta del Sol, que é uma das praças, uma das principais praças lá da cidade, onde fica o Marco Zero. E nessa praça tem o edifício que se chama Casa de Correios. E nesse edifício tem uma torre, na torre um relógio e em cima um sino. Quando dá meia-noite, o sino toca. E nessa primeira badalada, a regra é assim, você vai ter que comer 12 uvas. Então o sino deu a primeira badalada, você comeu uma uva e mentalizou um pedido. 3 segundos depois, em intervalos de 3 segundos, o sino toca novamente, você come uma uva e mentaliza. E isso 12 vezes, porque essa é a regra. E o sino toca em intervalos de 3 segundos, totalizando 36 segundos, né? Você não pode enfiar tudo na boca, você tem que comer uma uva de cada vez e mentalizar. E no final, você brinda com champanhe. Ok, eu chamaria a tradição de gostosa. Você come uva e toma champanhe. Mas a questão é que os espanhóis levam isso muito, mas muito a sério. A festa, o evento, acontece ali na Puerta del Sol, na cidade de Madrid. Só que ela é transmitida para a Espanha inteira. E aí o que aconteceu? Em 2014, no Réveillon, de 2014 para 2015, o Canal Sur, a emissora de TV Sur, que é responsável por transmitir a passagem de Ano Novo na região de Andaluzia, o que eles fizeram? 1 minuto antes da meia-noite, eles colocaram no ar um comercial. E durante as badaladas, eles colocaram outro comercial. Isso gerou uma revolta na região de Andaluzia. Vários vídeos viralizaram na internet na época, das famílias gravando, né, a passagem ali e a cara delas. Ué, o que aconteceu? Xingando, uma senhorinha xingando, sabe, assim, foi bem. Só que aí não parou por aí nas redes sociais a revolta. Foi tão sério, que o canal foi a público se retratar. E não só se retrataram, como prometeram que abriam uma investigação interna para descobrir o que tinha acontecido. Aí o Gustavo falou que abriram a CPI da uva, né? O termo CPI da uva. Mas foi mais ou menos isso, porque começou uma caça às bruxas no canal. O canal chegou a divulgar que 3 funcionários da emissora teriam sido os responsáveis pelo acontecido, pelo incidente, porque daí eles trataram isso como incidente, porque realmente as pessoas escreviam assim, agora, como que a gente vai passar o ano de 2015 sem sorte? A gente não comeu as uvas da sorte, assim, foi bem sério. E acho que não posso falar engraçado, né? Porque as pessoas acreditam nisso, eu acho que eu não tenho direito de falar engraçado, mas é no mínimo curioso. Mas mais do que indicar os 3 funcionários, um dos diretores da emissora, que trabalhava na emissora há 26 anos, ele renunciou ao cargo. Ele não aguentou a pressão. Mas eu resolvi fazer um teste, porque sinceramente, comer uma uva no intervalo de 3 segundos não me parece uma tarefa muito fácil. E aí, durante a minha pesquisa, eu realmente mas eu li alguns comentários que você precisa de uma certa habilidade para fazer isso. E eu testei junto com o Gustavo, lá na praça, na Puerta del Sol, em frente ao famoso relógio. Tudo bem. Gente, ó, eu tô com 12 uvinhas aqui. Apesar da bagunça, eu vou tentar gravar e ver se eu sou apta a passar o Réveillon aqui. Como a gente não tem o cronômetro certinho, então
vai ficar falando no intervalo de 3 segundos. De cada 3 segundos ele vai falar para eu comer uma uva representando. Vamos ver o que vai dar. Pega a Então vai lá, primeira. Gu. Atenção. Valei. Come. 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 Acabou. Acabou! Por 4 uvas eu não consegui, gente. É muito difícil fazer isso. Ô, minha bochecha, come você agora. Era como eu desconfiava, né? Não é nada fácil, é muito. Na primeira você até come e fala, ai, vai dar certo. Mas o negócio começa a se ficar ali na tua boca, não sai, você não consegue engolir, mistura tudo. Não conseguia pensar em nada. Dirá mentalizar um pedido. Preciso treinar Eu bastante. amei essa história. Toda vez que a gente vai viajar, eu fico pesquisando curiosidades sobre os lugares que a gente vai conhecer, porque eu acho que torna a experiência mais agradável, enriquecedora. E essa história me chamou muita atenção porque, apesar do Brasil ter uma série de tradições e rituais de passagem de ano novo, nenhuma mobiliza o país dessa forma. Então eu achei bem interessante e gostei muito de dividir com vocês. Eu vou deixar aqui no descritivo do vídeo o link lá para o blog, que tem mais algumas informações. Se você tiver curiosidade, acessa lá. Obrigada e até a próxima. Para! Eu fico fazendo assim, gente, é porque eu fico levantando, mas não é tique, não. Acho que eu tenho tique, sei lá.